Boa noite. Como é que vocês estão? Muita chuva e mas muita graça de Deus, né? Estamos aqui essa noite, em pleno cerco de Jericó. Para a gente é uma graça esse cerco de Jericó, porque eleva a nossa fé. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Antes de eu dar sequência ao tema. Eu me chamo Douglas, tenho 28 anos, estou há 8 anos na comunidade Teotocos, e hoje o tema proposto para nós é salvação. Algum de vocês aqui nunca escutou falar sobre o tema salvação, ou todos já escutaram o tema salvação? Quem não escutou, levanta a mão. Quem nunca escutou sobre salvação? E quem que nos salvou? Quem? Jesus. Então o tema é esse. A salvação vem de Deus. Eu fui buscar no dicionário o que significa o ato de salvar. Salvar é você salvar alguém de algum perigo ou algum contratempo. E nos dias de hoje, salvar pode render status, se muitas vezes uma pessoa muito importante, como um presidente, for atirarem nele, você se colocar na frente de um presidente, você salvou o presidente. Então você vai ser um cara com status elevado, você vai ser um cara reconhecido, vai ganhar medalha de honra se você sobreviver. Ou até, muitas vezes, pode render um romance. Não sei se vocês lembram, não sei se essa da época de vocês, o primeiro filme do Homem-Aranha, onde o Homem-Aranha salvou a Mary Jane, e a Mary Jane, o que ela contribuiu para ele? Deu um beijo nele. Então, esse ato de salvar também pode render um romance, pode render alguma coisa para a gente. Só que Deus veio na Terra para nos salvar e não pediu nada em troca. E muito menos quis se elevar diante da sociedade. E fica claro que a salvação de todos nós estamos vivos, nós estamos livres do pecado, livres da condenação, por causa desta presença deste Deus. Mas, nos dias de hoje, isso não é uma verdade tão clara assim para todos nós. Por quê? Aqueles que sabem, conhecem, como todos nós, muitas vezes não acreditamos que a salvação vem de Deus. E aqueles que não sabem, quando anunciamos Deus para eles, Deus como Salvador, eles não acreditam do mesmo jeito. Por quê? Hoje as coisas estão consumindo muito essa imagem de Jesus é o nosso Salvador. Porque colocam muitas coisas em nossas vidas como os nossos salvadores. Hoje somos repletos de super-heróis. Hoje somos repletos de pessoas em que você é livre, você é dona do seu corpo, você pode fazer o que quiser. Então hoje outras pessoas estão colocando como salvadoras em nossas vidas, não Jesus Cristo. Quero convidar vocês a abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Essa história de Atos 4 foi Pedro e João, quando foram pregar para o povo de Deus. E o povo de Deus não entendia aquela pregação. Aí teve uma hora que Pedro se exaltou. E no versículo 12 ele falou assim: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Essa palavra fala que a salvação está em Deus e sempre vai estar em Deus, pela presença de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, na verdade, Ele escolheu e assumiu nos salvar.
Por quê? Porque Deus viu essa necessidade. Ele viu que a aliança entre o homem e Deus estava completamente desatada. Mas, no ato da salvação, no momento que Deus foi crucificado, vocês conseguem me dizer quem foi a primeira pessoa que Jesus salvou? Vocês lembram? Vocês conseguem destacar? Quem foi a primeira pessoa que Jesus salvou? Quem? O bom ladrão, Dimas. Por que Jesus salvou o bom ladrão? Pensa, ele na cruz salvou um cara que foi condenado pela alguma morte ou pelo algum crime, alguma coisa ele fez. Pois Jesus poderia ter salvado naquele momento de graça, ele poderia ter salvado centenas de pessoas que fizeram uma boa obra. Ou até aquela pessoa que ajudou ele a carregar a cruz, no momento que ele estava cansado, e teve uma pessoa que foi e ajudou ele a carregar a cruz. Mas Jesus, naquele momento, quis nos mostrar que a salvação dele é algo inexplicável para todos nós. Não sabemos o tamanho da misericórdia de Deus. E Deus, quando Ele escolheu salvar aquele ladrão, Ele mostrou para a humanidade que a misericórdia dele não é algo racional, e sim algo sobrenatural. Mas, nos dias de hoje, buscamos a salvação em outras coisas. Na verdade, não em outras coisas. Em todas as coisas, menos em Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala que somos todos chamados à felicidade, mas destruído pelo pecado, o homem tem necessidade de salvação. O homem tem necessidade de salvação. E quantas vezes, isso é uma pergunta que eu faço para vocês, somos assombrados pelas nossas culpas passadas? Acho que não tem ninguém aqui que nunca foi assombrado por aquela culpa, aquele pecado, aquela coisa que cometeu lá atrás. Convido vocês a abrir comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, logo após Efésios, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Isso, capítulo 2, versículos 12 e 13. Amém? Versículo 12 e 13. A palavra diz o seguinte: portanto, meus queridos, como sempre fostes obediente, não só em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer, conforme o seu agrado. O primeiro ponto a ressaltar é obedecer a Deus e trazer para nós as suas leis. E quanto às leis de Deus nos dias de hoje, vem nos fazer a cada dia mais a desistir de caminhar com Deus. Porque muitas vezes as leis que Deus nos impõe são leis duríssimas, ao nosso ver. Porque se a gente raciocinar o que Deus pede o mínimo para a gente. Mas nós achamos que Deus pede além do que Ele pode pedir. Porque quando assumimos os mandamentos, aqueles 10 mandamentos, assumimos diretamente a Cristo. E isso acontece em todos os lugares. Eu acho que todos os lugares têm normas. Se você está na escola, se você está no serviço, se você está em algum lugar, algum retiro, alguma coisa, sempre tem algumas normas, algumas leis, para quê? Para nos fazer ciente daquilo que estamos praticando. Se estamos na escola, temos as regras para quê? Para a gente ter uma boa convivência na escola. No serviço temos leis para quê? Para a gente não tomar um pé na bunda. Então, tudo que a gente tem nos dias de hoje, que Deus nos fala, é para a gente merecer o céu, que é a nossa recompensa maior. Porque Cristo impõe as leis para que sejamos dele. Porque quando assumimos as leis, assumimos Cristo, nós nos colocamos na presença e nos colocamos, Jesus adquire a cada um de nós. Então,
assumir as leis de Deus é algo que você assume a salvação por completo. O segundo ponto que reflete nesses versículos, fala que não somente na minha presença, mas também na minha ausência. Saber que todos nós devemos ser retos tanto na presença de Deus, ou muitas vezes em sua ausência. Hoje, na maioria das vezes, e eu me coloco nisso, somos cristãos duas caras. Por quê? Na presença de Deus, certo que Deus não sai de nós, mas muitas vezes nós pensamos que estamos sem Deus, somos de um jeito. Quando nós nos sentimos sem a presença de Deus, somos outro. Na igreja somos uma coisa, fora da igreja somos outra. Mas Deus quer que nós sejamos do mesmo jeito, tanto aqui dentro como lá fora. É isso que é o chamado da santidade. É isso que Deus se colocou, morreu por causa disso, por causa da santidade, por causa de todos nós. E nós só assumimos isso sendo Cristo em todos os lugares em que estamos. Pois dentro da igreja é muito fácil ser de Cristo. Aqui na frente eu pregando para vocês, é muito fácil falar de Cristo para vocês. Agora quero ver falar de Cristo para pessoas que são muitas vezes ateus, muitas vezes pessoas que não acreditam realmente na presença de Deus. Ou se muitas vezes pregamos para aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão muitas vezes depressivas. Esse sim é o nosso maior desafio. O terceiro ponto fala que Deus realiza todas as coisas. E tudo que Deus nos fala é orientação para a felicidade. Deus tem uma receita que é a palavra, que se você ler ela do começo ao fim, você tem todos os pontos para ser feliz. E todos os pontos que você deve evitar para não morrer em pecado, para não ir para o inferno. Porque, como diz em Isaías, o projeto de Deus para cada um de nós é a felicidade. Em Lucas 11, versículo 28, diz: felizes os que ouvem a palavra de Deus e os que botam em prática. E Deus fica feliz quando nós botamos a palavra de Deus em prática. Botamos a palavra de Deus em nossas vidas. Pois a única intenção de Deus e o principal motivo de Jesus vir na terra foi para nos salvar. Jesus não veio em nenhum momento na terra a fazer outra coisa a não ser nos salvar. E ele desde o começo assumiu esse ministério de nos salvar. Porque ele pregava a todo momento, ele curava a todo momento, ele realizava milagres a todo momento, orava a todo momento, chamava pessoas para a conversão. Mas aí fica uma questão: por que muitas vezes botamos a nossa fé em outras coisas? E por último em Deus? Essa resposta só o seu coração é capaz de dar. Mas nos dias de hoje nós colocamos as coisas de Deus em nossas vidas de uma forma cansativa. Nós temos as coisas de Deus em nossas vidas como algo que nos prende, com algo que nos deixa exaustos. Perdemos às vezes horas, muitas horas em redes sociais, jogos, WhatsApp. Mas quando é uma missa, ou 30 minutos de uma pregação, ou até 5 minutos de uma oração diária, nós ficamos entediados. Não conseguimos nos entregar completamente. E eu falo muitas vezes por mim, que eu tenho uma vida de oração em que todos os dias, a minha primeira hora do dia, eu acordo às 7, então das 7 às 7h30 eu rezo. Mas muitas vezes fica ali minha experiência, das 7 às 7h30. E as outras 23 horas e 30 minutos da minha vida, eu coloco em outras coisas, não coloco em Jesus. E não colocar Jesus como a nossa prioridade é uma falta de fidelidade com Deus. Porque Deus, pelo menos, espera que nós estejamos com Ele. E como você vai ser amigo de uma pessoa se você não está presente? Como você consegue ser amigo, como é que você consegue conversar com uma pessoa se você não está com ela? Não tem como. E Deus espera que cada um de nós
estejamos com Ele. Muitas vezes nós colocamos como Jesus a obrigação dele nos salvar, porque é assim que nós tratamos. Nós pecamos, muitas vezes não arrependemos daquilo que pecamos, fazemos barbaridades e colocamos como que Deus tivesse que nos salvar, porque Deus precisa da gente, mas é ao contrário, nós que precisamos de Deus. Em Lucas 19:10 fala que, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam se perdidos. E quantas vezes nós nos encontramos perdidos? Mas Deus, eu sempre falo que Deus tem uma boa vontade de nos salvar, porque jamais Deus ele vai salvar pelos nossos merecimentos, até porque não merecemos a salvação de Deus, mas Ele ainda está proposto a nos salvar, porque essa é a essência de Deus. Uma música, aquela música Quero Conhecer Jesus, tem uma parte que fala: pois o amor não se compra nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Então a gente não precisa querer juntar riquezas para comprar o amor de Deus, que a gente não vai conseguir comprar o amor de Deus. Não adianta a gente fazer milhões de boas obras e querer comprar o amor de Deus, que mesmo assim não conseguimos comprar o amor de Deus. Porque o amor de Deus é graça, e é de graça para todos nós. Para tudo na vida, os que acham que tem coisas em sua vida que são impossíveis, em plena salvação de Deus é possível. Porque muitas vezes achamos que as coisas são impossíveis para Deus. Mas em Lucas 18, versículo 17 diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E o pecado muitas vezes nos faz prisioneiros, mas a salvação tem o intuito de nos libertar. Libertar muitas vezes daquilo que nos prende. Porque tantas vezes somos moídos pelas nossas iniquidades, mas Deus sempre trouxe para si os pecados. Ele sempre vai trazer para si os pecados. Ele sabia que nós não somos capazes de nos salvar. Uns pensam que conseguem, mas não conseguimos nos salvar. E para os que acham que conseguem sem Deus, Ele ainda é capaz de assumir tudo para salvar você essa noite. Porque temos um Deus bom e um Deus misericordioso. Como eu falei no início, por que Deus escolheu salvar um ladrão? Porque Ele quis mostrar que a misericórdia dEle não tem limite. E por que Jesus se humilhou numa morte de cruz? Porque morte de cruz na época era uma morte humilhante. Mas Ele quis mostrar que Ele era capaz de tudo. Entregou sua última gota, por quê? Porque Ele tinha que se esvaziar por completo para nos salvar. E nós precisávamos daquilo. Ele quer e Ele espera de nós uma única coisa: o nosso amor a Ele. E Ele pede o amor verdadeiro. Por quê? Os que ama, Jesus justifica, santifica e salva. Porque só por amor somos capazes de fazer tudo. E essa salvação de Deus, como está na encíclica, ela diz que produz 3 efeitos para nós. Tira o peso das nossas culpas, aquelas culpas que eu indaguei vocês no começo. Nos tira as marcas do pecado, porque a salvação de Deus é capaz de tirar as marcas do pecado. Somos homens novos e nos dá a vida nova. Porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Pessoas convertidas e com vida nova. Precisamos querer a Deus essa noite. Pois quando queremos algo, não criamos empecilhos. Assim, aderindo uma vida a Cristo, as coisas que nos quer tirar da presença de Deus sempre ficará em segundo plano. Aquelas coisas que muitas vezes não acrescentam para a nossa vida, ficará em segundo plano. Porque o primeiro plano na nossa vida sempre será Jesus. E quem perseverar até o fim, será salvo e santificado. E Deus nos fala essa noite: hoje a salvação alcançou a sua vida.
Você crê nisso? Você crê nisso? Então possamos ficar de pé.